boa tarde para quem vai ver esse vídeo. Faz tempo que eu não faço vídeo, antes eu fazia bastante. Eu recebi uma palavrinha, um versículo hoje de um aplicativo da Bíblia que eu tenho no meu celular e eu achei interessante. E aí eu gostaria de repassar, só que eu não só vou repassar o versículo, como também vou repassar o capítulo todo, que tá lá em Colossenses 1, que eu achei muito interessante. Eu vou estar olhando para o lado porque eu vou ler no meu computador. Então tá escrito assim, lá no versículo 1: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça seja a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Nós damos graça a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservadas no céu, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já produz fruto, como também o faz entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e desejar que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutíferos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha, irmãos, que lindo! Aqui está falando tão somente da vida espiritual. Aqui está falando da importância, da reverência, da gente ter essa reverência com o Espírito Santo. A reverência do conhecimento. Conhecimento esse que vai fazer a nossa vida ser transformada, transbordada pela sabedoria de Deus. E nós não estamos falando de qualquer sabedoria. Nós estamos falando de uma sabedoria completa. Eu estou aqui falando para vocês de uma sabedoria plena, de uma sabedoria perfeita, espiritual. Pois muitos de nós não temos a noção do tamanho desse mundo espiritual, do tamanho desse aqui na parte de cima, a batalha entre os anjos, arcanjos, com as potestades malignas contra a minha e a sua vida. Muitas das vezes nós não temos dimensão para entender essa tal batalha espiritual por mim e por você, pela minha casa, pela sua casa. E aqui está falando a importância do conhecimento, para que a gente, aqui no versículo 10, possa agradar o Senhor em tudo, sendo frutíferos. Sendo frutíferos em quê? Em transpassar essa sabedoria, esse conhecimento para as pessoas em forma de amor. Passar esse conhecimento adiante, dando fruto
frutos do próprio Espírito que mora dentro de nós. Aqui fala no versículo 10, em toda a boa obra. A toda boa obra não é eu ir lá no centro da cidade e dar uma marmita para um indigente, para um morador de rua. É crescendo no conhecimento de Deus, aqui fala no versículo 10. E aqui no versículo 11 fala assim, irmãos, fortalecidos com todo o poder, segundo a sua força gloriosa em toda a paciência e longanimidade, com alegria, e aqui no versículo 12 continua dando graças ao Pai, que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Nós somos herdeiros do trono. Aqui está falando, nós somos participantes, mas não só participantes. Nós temos que sentir alegria, sabendo e conhecendo qual é o tamanho dessa participação. O que essa participação significa na minha e na sua vida. Onde esse conhecimento bíblico vai nos levar hoje? Muitos que estão ouvindo essa palavra nesse momento estão angustiados, passando por problemas, por situações, por dúvidas, até mesmo por impedimentos de entidades malignas. Por quê? Estamos falando de vida espiritual para que não aconteça o que o Espírito Santo tem para mim e para a sua vida. Eu vivo isso, vocês vivem isso. E é por isso que aqui nessa palavra está falando para a gente. No versículo 13 fala assim: Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos nossos pecados. O galardão do perdão do meu e dos seus pecados, que foram levados naquela cruz no dia da crucificação de Cristo. E aqui no versículo 14, no versículo 15, fala assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. O qual é a imagem do Deus invisível. Esse Deus que nós tanto falamos, mas nós não o conhecemos. Nós não sabemos quem Ele é. Porque nós estamos sempre preocupados com A, com B, com as circunstâncias, com a correria da nossa vida. Mas nós não estamos preocupados em saber, em conhecer o próprio Deus. As características do amor dele. As características da lealdade, das promessas dele para mim, para sua vida. E aqui no versículo 16 fala assim: porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, ou dominações, ou principados, ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ou seja, nossas dificuldades, irmãos, tá me dando até um ataque de coceira aqui. Nas nossas dificuldades, também é Ele. Dificuldades de crescimento, de experiência, para o galardão da sabedoria, para que nós possamos passar, para que nós possamos dar frutos, como aqui está falando, meu Deus. Coceira, tá me atacando até alergia aqui. Para que nós sejamos frutíferos no reino espiritual, ensinando nossos irmãos, passando a nossa experiência. E aqui no 17 fala: e ele é antes de todas as coisas,
e por ele todas as coisas subsistem. 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a preeminência. 19. Porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse, e que, no 20, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Irmãos, me perdoa porque tá me atacando até uma coceira aqui. Sangue de Jesus tem poder. No 21 fala assim: e vós, que noutro tempo ereis alienados e inimigos em vossa mente pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. Olha que lindo. Jesus fala que quando a gente se torna nova criatura no reino dele, quando a gente tem mudança de pensamento, quando existe uma metanoia dentro do nosso cérebro, ele nos reconcilia com ele. Pois aonde abundou o pecado, superabundará a glória, a palavra, o Espírito Santo de Deus. E aqui no 22 fala assim: no corpo da sua carne, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis diante dos teus olhos. Ou seja, a própria palavra fala que nós somos santos porque Ele é santo. Mas isso exige uma reverência, um esforço da minha e da sua parte. Um esforço em conhecer a pessoa de Cristo. Um esforço de saber o que esse Jesus Cristo de Nazaré fez por mim e por você. Que ensinamento é esse? Meu Deus, que coceira no meu nariz. Irmãos, eu não tava coçando meu nariz até eu fazer esse vídeo. Sangue de Jesus tem poder. Houve vários impedimentos aqui até eu fazer esse vídeo. Computador, celular, Deus sabe. Mas aqui fala: se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei um ministro. Eu e você hoje, dia 3 de fevereiro de 2025, podemos escolher nos tornarmos ministros de Deus. Hoje nós podemos escolher servir o reino aqui nessa terra. Deus nos dá o livre-arbítrio da escolha. Nós só não podemos escolher as consequências. Mas eu tenho certeza que assim como eu, você também é um escolhido do Pai. Separado. Separado com todo o carinho do mundo. Desde o ventre, desde o início. Não foi só no ventre da sua mãe. Não foi só desde o ventre da sua mãe. Não foi só quando você era ainda um espermatozoide no corpo físico do seu pai. Mas foi desde o início de tudo que Ele me escolheu e te escolheu
para sermos ministros, assim como Paulo falou aqui no versículo 23. Eu me tornei um ministro. Quando eu falo que eu me torno algo, é algo que eu não era e que hoje eu sou. Você pode fazer a sua escolha hoje. Senhor, me perdoa de todos os meus pecados. Senhor, eu me arrependo das minhas tolices. Me aceita no teu reino. Escreve o meu nome, Fernanda, e o seu nome que está aí do outro lado da tela, no livro da vida. E a partir de hoje, seja um ministro. Seja um vaso de honra, porque Deus honra quem tem honra. E hoje, ao invés de chorar e ficar chorando, eu decidi enxugar as minhas lágrimas e sentar aqui para fazer esse vídeo para vocês. Na minha humildade, na minha pequenez. E aqui no versículo 24 fala assim, que agora se alegram em meus sofrimentos por vós e preenchem o que está por trás das aflições de Cristo em minha carne, por causa do seu corpo, que é a igreja. Irmãos do céu, eu vou me coçar, tá? Eu não tava com essa coceira. Tá me coçando de verdade, irmãos. E aqui no 25 fala, da qual me tornei um ministro segundo a dispensação de Deus, que foi dada a mim para convosco, para cumprir a palavra. Porque para a palavra ser cumprida, nós precisamos ser ministros, misericórdia. Nós precisamos ser ministros. Aqui nesses tempos difíceis que estamos vivendo aqui. Pois quão grande hoje é a dificuldade para falar do nome do Senhor para as pessoas. Onde o Instagram e o arrasta para cima tomou conta do tempo das pessoas. A endorfina liberada nos vídeos rápidos, imediatismo, é liberada no nosso cérebro. E cada dia mais a gente tem dificuldade de viver o momento, o presente, o agora. Agora que eu falo 16 e 25 do dia 3 de fevereiro de 2025. A dificuldade das pessoas viverem no presente. Porque ou elas estão chorando pelo passado, ou elas estão sofrendo por um futuro que elas nem sabem se existirá. Porque a própria palavra fala que o futuro pertence ao Senhor. Qual é a minha preocupação e a sua hoje? Nós podemos abrir a boca e falar, eu tenho fé, sem fazer a obra da palavra de Deus. A obra da palavra, da dependência, do arrependimento, de entender quão miseráveis somos como homens aqui nessa terra, de reconhecer a nossa dependência dele, até para tomar um copo de água. E aqui, no versículo 26, fala assim, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e gerações, mas agora é manifesto aos seus santos. 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Se não for Jesus tocar no meu e no seu coração para a gente ter esperança e fé aqui nessa terra, para a gente sobreviver nessa imundícia que está acontecendo, nós não seremos ninguém. Até a esperança do meu e do seu coração para qualquer coisa
depende do Espírito Santo. E aqui no 28 fala: o qual pregamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isto também fala aqui no 29, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Nós precisamos de reconhecimento. Nós precisamos de um espelho na minha e na sua frente que se chama Jesus Cristo, para que eu e vocês possamos reconhecer que não somos nada sem Ele. Nem um passo mais sequer nós poderemos dar se não for a misericórdia dele. Todas as manhãs, na minha e na sua vida, na minha vida e na vida das pessoas que eu amo, na sua vida e na vida das pessoas que você ama, da sua casa, família, amigos, etc. Seja lá quem for. Se não for a misericórdia dele, nós não estaríamos aqui agora, eu não estaria aqui fazendo esse vídeo. Nós precisamos reconhecer as nossas limitações como ser humano, dependentes de um Espírito Santo que nos livra todos os dias, nos alimenta, nos guarda, nos coloca em provas para o nosso próprio bem, para que possamos suportar os dias maus. Porque quando nós achamos que pelo nosso entendimento nós podemos, fazemos e acontecemos, vem Satanás de fininho pisando em ovos de uma forma sutil, implantando na minha e na sua vida coisinhas pequenas todos os dias, setas, para que ele venha puxar nosso tapete, para que ele venha no nosso momento de fraqueza arrastar nossa cara na lama. E é por isso que nós precisamos dessa blindagem, desse ensinamento que está em Colossenses 1 e na Bíblia toda. Irmãos, vamos cuidar da nossa vida espiritual, para que para que o meu espírito e o seu espírito fale mais alto que a nossa carne todos os dias. Opa! Porque a nossa carne grita, foi eu que derrubei, viu, irmãos? Porque a nossa carne grita pelas coisas do mundo, pelas coisas que vão fazer com que eu e você adoeça depois. Enquanto o nosso espírito, ele fala, olha para Cristo e imita Ele. Pois ninguém vai ao Pai se não for através do Filho. E ninguém chega no Filho se o Pai não permitir. Então, se esse vídeo chegou até você, já é o próprio amor na tua vida, do próprio Deus, falando, ei, eu não te esqueci. Sou eu que cuido do seu deitar e do seu levantar. Eu que renovo as tuas sandálias do ide todos os dias. Eu que faço com que você suporte os dias maus. Pois eu sou o seu alicerce, mesmo que você não entenda e não compreenda e não veja. Eu que coloco a minha armadura na tua vida, que está em Efésios 6. O capacete, a couraça, o escudo, as sandálias.
É sobre isso. Mas tudo é sobre o reino. Não é mérito meu e seu. É o mérito do sangue do Cordeiro que foi derramado naquele dia. Amém? Que hoje você possa reconhecer a sua limitação e a sua dependência dele, porque quando o reconhecemos, ele nos honra. Tudo é dele e por ele são todas as coisas. Amém? Fiquem com Deus e eu espero que essa palavra entre no coração de vocês e seja escrita pelas mãos do Espírito Santo, cada detalhe e para todo sempre. Nunca mais te falte a água da fonte da vida eterna que se chama Jesus Cristo, que se chama Palavra Sagrada. Amém? Fiquem na paz